E aí, pessoal? Tudo bem? Vamos nessa. Simulado inédito, banca IDECAM, uma das bancas mais temidas, né? Português. E eu preparei um simulado inédito, conteúdo de tipos de sujeito, tá certo? Então vamos nessa. O material tá aí para vocês, é só vocês baixarem, tá bom? Vamos lá. Ó, simulado inédito, tipos de sujeito, banca e decã. Vamos lá, vamos para a primeira questão. Ó, questão adaptada, é uma questão no estilo, no formato da banca organizadora, e ela diz assim, ó: ninguém é responsável pelo funcionamento do mundo. É possível identificar o mesmo tipo de sujeito presente em, exceto, né? Então, é uma questão sobre tipos de sujeito, né? Ele quer que seja igual a esse sujeito aqui, exceto, né? Então, nesse caso aqui, galera, qual é o tipo de sujeito da questão 1, né? A questão 1, texto, é um sujeito simples, tá bom? Então, temos aqui, ó, temos aqui verbo, ó, verbo, vou fazer a pergunta, né, para encontrar o sujeito, quem, o que é que, mais o verbo. Aqui nós vamos fazer assim, vamos fazer aqui três tipos de sujeito, ó. O simples, dentro do sujeito haverá apenas um único núcleo, né? Simples, único núcleo. Temos o sujeito composto, é o que tem dois ou mais núcleos. E temos o sujeito chamado de sujeito oculto. A Idecan gosta muito do oculto, certo? Oculto vai ser quando ocorrer, chamamos de omissão. Omissão de quem? Eu, o, ele, nós e vós. Só ficar atento que o oculto também pode ser chamado sujeito implícito, sujeito elíptico, sujeito definencial, sujeito subentendido, certo? Então, quando eu faço a pergunta ao verbo ser, ó, é responsável, faço a perguntinha, quem é que é responsável pelo funcionamento do mundo? A resposta é ninguém. Ó, quem é o sujeito, ok? Como existe aí apenas um único núcleo, o sujeito aí ele é chamado de simples. Beleza? Vamos lá para a letra A. O verbo é poderá cair, né? Quando eu faço a perguntinha, ó, fazer a pergunta ao verbo. Fazer a perguntinha ao verbo. O que é que poderá cair em 6% em altas emissões? Vai ser a produção, né? Botei aí, ó, a produção. Então aqui nós vamos ter o quê, ó? Sujeito simples, certo? A produção de arroz poderia cair. Aqui novamente na B, ó, poderia cair 21%. O que é que poderia cair 21%? A produção. Aí lembra significa do que significa núcleo, né? Núcleo é o quê? Palavra principal. Núcleo geralmente é substantivo. Núcleo não é preposicionado, certo?
Ok? Aqui eu tenho, ó, pode causar uma queda de 33%. O que é que pode causar uma queda de 36%? Núcleo é combinação, é sujeito simples. A combinação pode causar. E aí, cuidado, que a IDECAN costuma distanciar o núcleo do sujeito do seu verbo. Olha aí, o que é que poderia levar à escassez global de alimentos? Isto, sujeito simples. Então, a B, a D e a E, o sujeito ele é simples, né? Sujeito simples. A resposta vai ser D. Pode falar dos efeitos, né? Quem é que pode falar dos efeitos? Ele. Ele pode falar dos efeitos. Ele é um termo implícito, né? Aqui temos o sujeito chamado de sujeito oculto, né? O oculto é quem? Eu, tu, ou ele. Ele, nós, vós. Certo? Nesse caso aí, temos a C, né? Letra C, como resposta. O restante são sujeitos simples. Tranquilo? Aí eu tenho simples, é um núcleo composto, dois ou mais núcleos. Beleza? Beleza. Vamos para 2. A 2 diz assim: segundo explicam, a história de uma língua sempre conta muito sobre a história. Quanto ao sujeito do verbo explicar, é correto afirmar. Vamos lá, gente. O que eu tenho que tomar atenção aqui é o seguinte. Vamos lá. Sujeito indeterminado. O sujeito indeterminado, o caso mais comum é verbo na terceira pessoa do plural, ou eles. No entanto, pessoal, para ser sujeito indeterminado, esse verbo não pode fazer referência a sujeito expresso anteriormente. Não pode. Então, para ser indeterminado, ó, é sem referência. Sem referência a sujeito anterior. Sem referência. Né? No caso é o eles. Então, se eu falar assim, chegaram de madrugada. Quando eu faço a pergunta ao verbo chegar, quem é que chegaram de madrugada? Vai ser eles. Eles chegaram de madrugada. Certo? Eles chegaram de madrugada. Consigo ler com eles. Então, aqui vai ser o quê? Jeito indeterminado. Aqui vai ser, ó, jeito indeterminado. Beleza? Jeito indeterminado. Tranquilo? Tô travando um pouquinho a câmera, né? Sujeito indeterminado. Ok? É sem referência. Ok? Agora vamos imaginar que o texto esteja falando de atletas. Atletas. Fala de atletas anteriormente. E aí lá na frente ele fala, ó, chegaram de madrugada. Entendam. O indeterminado é o quê? É o sujeito que existe, mas que eu não consigo afirmar quem é ele. Então, o que prevalece o indeterminado é a interrogação. Porque se aqui eu pergunto quem é que chegaram de madrugada, o contexto vai me dizer que foram os atletas. Numa situação como essa, a gente não é mais indeterminado, porque eu sei quem praticou ou recebeu a ação. Ponto. Então, numa questão assim, gente, qual é a manha da banca? Ele cita a linha 3.
Se você analisar só esse fragmento que ele colocou, se você analisar só esse, você erra. Porque você vai falar aqui, ó, segundo eles. Quem é que explicam? Eles. De novo, se você analisar só esse fragmento, a resposta é sujeito indeterminado. Mas ocorre que, galera, sempre que a IDECAN está dessa forma de citar a linha, parágrafo, eu vou para e analisa o texto. Aí olha o texto. Olha o texto, gente. Segundo explicam. Segundo explicam. Se você olhar anteriormente, tem assim, ó, mesmo com os desafios morfológicos, linguistas afirmam que não é impossível pensar em proposições mais inclusivas. E que isso não necessariamente significa que haja uma tentativa de destruição do português. Segundo explicam. Perceba, se eu analiso só a frase, segundo explicam, eu vou pensar que é indeterminado. Mas no contexto, quando eu pergunto aqui, ó, quem é que explicam? Quem é que explicam? Linguistas. Quem é que explicam? Os linguistas. Linguistas. Então, atenção, que o sujeito aí não é indeterminado, porque você sabe quem foi que explicou. Certo? Aqui ele diz assim, ó, não pode ser determinado pelo contexto? Pode. Pelo contexto você vai saber que é os linguistas. Certo? Apresenta apenas um núcleo ligado diretamente ao verbo. Ligado diretamente ao verbo não, né? Porque ele está lá no... A resposta é D. Não está explicitamente representado na oração. Ó, na oração, segundo explicam, ele não está expresso. Ele não está escrito. Ele tá implícito aí. É como se eu falasse assim, segundo os linguísticas, segundo explicam os linguistas. Segundo os linguísticas explicam. Né? Não pode ser determinado pelo contexto e nem pela terminação do verbo. Beleza? Então a resposta é, desculpa. Mas pode ser identificado. Ó. Mas pode ser identificado. Pode, porque o contexto está identificando. Ele não está explícito, está expresso naquela oração, mas você pode identificá-lo. Esse é o detalhe. Né? Esse é o detalhe, gente. Só há de falar em indeterminado quando você não conseguir identificar quem praticou ou quem recebeu a ação. Então, a questão 2, ó, gabarito letra D. Vamos para 3. A 3 diz assim: acerca dos verbos sublinhados, analise as afirmativas sobre os seus sujeitos. Vamos lá. O sujeito do verbo havia é muita gente. Aqui está falso. Por quê? O sujeito de havia é gente falso. O que é que eu tenho aqui? Ó, nesse item, ó. Nesse item 1, eu tenho o seguinte: havia muita gente, né? Quando o haver for igual a existir, porque aí eu consigo jogar existia muita gente no show, esse haver aqui ele vai ser chamado de impessoal. Impessoal, o sujeito é inexistente. O sujeito é desistente. Então, muita gente é sujeito de existir? Não. Então, ele é impessoal, o sujeito é inexistente. Agora, o que eu devo lembrar é que o verbo existir, ocorrer, acontecer, esses verbos aí, eles são pessoais. Esses verbos aí, eles têm sujeito.
não ter sujeito. Então, se eu falo existem raízes, eu pergunto quem é que existem, o sujeito vai ser raízes, né? Então, existir, ocorrer e acontecer sempre terá um sujeito. Já haver depende. Se eu conseguir trocar haver por existir, ocorrer e acontecer, puder marcando o tempo, o verbo haver é impessoal, o sujeito é inexistente. Vamos para o item 2. São encontradas na praia de Copacabana pessoas de todo o país. O sujeito do verbo são é pessoa? Sim. Porque aqui, ó, se o sujeito não vier antes, a tendência é que ele vem depois. Isso é o chamado sujeito posposto. Não confunda o sujeito composto com o sujeito posposto. O sujeito composto é o que tem 2 ou mais núcleos. O sujeito posposto é o sujeito que vem depois do verbo. Então, se eu pergunto aqui, quem é que são encontradas na praia de Copacabana? O sujeito é pessoas de todo o país. O núcleo é pessoas. Inclusive, ó, tá fazendo até a concordância. São encontradas. Então, esse item aqui tá verdadeiro. Olha o item 2. O sujeito do verbo faltam é alunos? Não, né, gente? Alunos está preposicionado, né? Nós temos aquela premissa, né? Sujeito não é preposicionado. Se eu perguntar o verbo faltar, quem é que faltam para lecionar disciplinas? Docentes. O sujeito de faltam é docentes, né? Quem é que faltam? Docentes. Quando é sujeito posposto, gente, eu consigo jogar para o começo da frase. Eu consigo falar: pessoas de todo o país são encontradas. Os docentes faltam para lecionar disciplina. Então, apenas o item 2, ele vai ser quem? O verdadeiro aqui. Apenas o item 2, ele é o verdadeiro. Beleza? Vamos para 3. 3 não, desculpa. A 3. B, olha a 4. Escapou aos ismos que circulavam nos ambientes acadêmicos. Assinale a alternativa correta. Ele fala aí, ó. Sujeito composto, sujeito existencial, sujeito indeterminado. Caso aí, galera, ele fala sujeito simples, representado pelo termo ismos, composto, representado pelo pronome que. Quando eu faço a pergunta aqui, ó, o que é que circulavam nos ambientes acadêmicos? A resposta é ismo. Então, essa resposta é A. E você deve lembrar, projeto, eu falei assim: uma coisa é com o que, tem o que, e outra coisa é com o que. É ismos, né? Ismos. Circulavam. Uma coisa é quando não tem o que. Quando não tem o que, ó, eu pergunto: o que é que circulavam nos ambientes acadêmicos? Os ismos. Jeito. Homem saiu. Quem é que saiu? O homem. A criança chorou. Quem é que chorou? A criança. Então, quando não tem o que, você vai pelo método geral ensinado, né? Pergunta ao verbo. E quem é que mais verbo? Quando tem o que, nessa situação, o que é que vai assumir a função sintática. Então vai funcionar assim, ó. Vai ter o termo retomado, vai ter o que, vai ter o verbo. Quando você perguntar o verbo aqui, quando você faz a pergunta ao verbo, identificar o sujeito,
A resposta vai ser o termo retomado. Qual é o detalhe? O termo retomado não é o sujeito da oração. Quando tem o que, é ele que passa a ter essa função. É ele que tem. Então, Edson, como é que eu sei que o que é sujeito? Faz a pergunta para encontrar o sujeito. A resposta vai ser o termo retomado. Lembra, o termo retomado não é o sujeito em relação a esse verbo. Se eu consigo retirar o que e ele é sujeito, eu consigo ler a frase, ó, normal. Por exemplo, ó, a frase da questão, ó, o que é que circulavam nos ambientes acadêmicos? Os ismos. Os ismos é o sujeito? Não, porque tem o que. O que é que passa a assumir a função de sujeito aqui? E quando eu retiro o que, eu vou conseguir ler o termo retomado ao final da oração adjetiva. Eu vou conseguir falar assim, ó, ismos circulavam nos ambientes acadêmicos. Por isso que a resposta é B. E se cai na prova, muita gente vai marcar A. Muita gente. O que é que eu devo lembrar? Quando tem que, ele que passa a ter a função. Então, aqui, ó, se eu jogo o que aqui, ó, o homem que saiu. Quem é que saiu? O homem. O homem é o termo retomado. O termo retomado é o sujeito? Não. Se eu retiro o que, eu consigo ler. O homem saiu. Então, quando tem que, nessa situação que eu mostrei a vocês, quem exerce essa função de sujeito do verbo saiu é o que e não o termo retomado. Se eu jogo o que aqui, ó, a criança que chorou. Se eu jogo o que aqui? Quem é que chorou? A criança. A criança vai ser o quê? Termo retomado. Mas quem vai ser o sujeito é o quê? Retiro o que eu vou dizer, a criança chorou. Certo? Muita atenção. Muita atenção aí. 4, letra B. 5. Tratava-se a instituição no Código de Processo Criminal. Vamos lá, que também é bem tranquilo. Ó. Quando eu tenho o verbo seguido do se, e ele for pronome apassivador, né? Basta eu perguntar o que ou quem. Pergunto o que, pergunto a resposta, será o sujeito da oração. E atenção, verbo vai fazer concordância com ele. Então, apareceu se, vou perguntar. Tratava-se a instituição. Consigo jogar o que aqui, ó? Tratava-se de. A resposta é a instituição. A instituição é o sujeito. Se fosse, tratava-se da instituição. O da é de mais a. Aí, no caso, o da instituição já não poderia mais ser sujeito da oração, visto que ele passa a ter preposição e sujeito não é preposicionado. Certo? Tranquilo? Então, a resposta aqui vai ser, letra B. Possui sujeito simples, representado pelo termo instituição. Não pode ser código, ele está preposicionado aí, no, em mais o. Em mais o. Ele não pode estar preposicionado nessa situação aí. Beleza? Não vai poder. Então, 5, B é a resposta. Vamos lá. Olha 6. Relê o trecho. Aí, aqui eu devo ficar atento ao seguinte. Aqui é uma questão geral, concordância, que é o quê? O verbo, ele vai concordar com o núcleo ou os núcleos. Ele vai concordar. Qual é o detalhe? É que, às vezes, ele põe o núcleo no singular, a lei, aí distancia lei.
lei, joga vários termos aqui no plural, e aí ele vai e coloca, ó, foram. Né? Então, ele costuma fazer isso. Põe o núcleo no singular, põe o verbo no plural. Ou ele vai pôr o verbo no plural, as leis, e pôr o verbo no singular. Foi. Então, nisso, eu devo ficar muito atento, porque isso é um padrão comum da Banca IDECAN fazer esse tal do distanciamento. Certo? Então, ó, a mudança das leis sobre o uso de agrotóxicos pelos órgãos de vigilância sanitária deve ser implementada com urgência. Aí ele colocou assim, ó, acerca da forma verbal destacada, é correto afirmar que, vamos lá, concorda com vigilância sanitária, concorda com o termo mudança, concorda com dar casa, trabalho, proteção e bem-estar, não concorda com nenhum dos termos presentes no texto, deveria estar no plural para concordar com órgãos, cuidado com isso, deveria estar no plural para concordar com órgãos, órgãos está preposicionado aí, ó, pelos órgãos, aquele não pode. Se eu faço a pergunta, o que é que deve ser implementada? A resposta é a mudança. A mudança deve ser implementada. Então, tá havendo aí o quê? A concordância do verbo deve com o termo mudança. Aqui na A ele colocou vigilância sanitária. Alguns poderiam marcar, porque vigilância sanitária está colado. Mas o que é que eu tenho aqui? Ó? Da vigilância sanitária. Está preposicionado. Da vigilância sanitária não pode ser sujeito, visto que está regido pela preposição. Certo? Visto que está regido pela preposição. Então, aqui ele não vai poder ter. Vamos para 7. 7 diz assim, ó. Não me consta que já houvesse um diferenciado negativamente marcado. A forma verbal destacada é justificada pelo mesmo motivo em. Vamos lá, gente. Aqui ele está trazendo famosos verbos impessoais. Vou fazer um resumo. Em verbos impessoais, eu destaco 3 deles. 3. Primeiro, e o mais importante, o verbo haver. O verbo haver, ele é impessoal sempre que eu conseguir trocar por existir, por ocorrer ou por acontecer. Troquei o verbo haver por existir, ocorrer e acontecer, verbo haver impessoal. Aí tem de lembrar, pessoal fica no singular. Quem também pode ser impessoal é o famoso verbo fazer, quando houver ideia e tempo passado, quando houver ideia de temperatura, quando houver ideia de fenômeno da natureza, certo? Aqui é o famoso faz frio, faz 10 anos, faz calor. Temos também verbos que expressam fenômenos, fenômenos da natureza. Chover, nevar, trovejar, relampejar, quando estiver no sentido denotativo. Sentido real. Opa, sentido real. Chover de chuva, trovejar de trovão, né? Chove em Apodi, trovejo em Mossoró. Se o sentido é conotativo, figurado, vai ter sujeito, né? Trovejaram vaias para o candidato. Trovejaram vaias, o sentido não é denotativo, é conotativo.
certo? Então, quando eu pego aqui, ó, já houvesse um diferenciado, consigo igualar. Já existe diferenciado. Então, esse houvesse aqui, ele é impessoal. Então, ele está no singular. Ele fala de justificativa. Ele está no singular por ser impessoal. Então, a grande pergunta é: qual é outra alternativa em que o verbo está no singular por ser também impessoal? A resposta vai ser letra B. Chove muito no início de ano. Temos o caso aqui de fenômeno da natureza. Na relação de fenômeno da natureza, real, ele é impessoal. Porque aqui, galera, não tem nem como eu perguntar. O que é que chove muito no início de ano? Não tem nem resposta. Então, aí ele é impessoal. Bem? Pessoal. Ficou aí. A maioria dos chefes sente-se. Quem é que se sente no direito? A maioria dos chefes. Em concordância, eu vou trabalhar com vocês essa concordância com a maioria, né? Só para frisar, aqui eu poderia ter também dito sentem-se no direito para concordar com os chefes. É a concordância com com partitivo, expressões que indicam partes. Aqui tem um errozinho de concordância, correto? É com acento flexo, fazendo concordância com outras necessidades, né? Outras necessidades provém. O são vai concordar com vencedores. Edson, e aí? Tem a letra E. Eu marquei E. Por que que a E não está correta? Por que que a E não é a resposta? Entendam. O haver, ele será impessoal quando equivaler a existir, ocorrer e acontecer. Quando ele tiver equivalência. Perceba só que nesse exemplo o verbo haver ele não é igual. Ele é diferente. Veja que eu não consigo trocar por existir. Pesquisas anteriores já existiam apontado, não consigo trocar. Já ocorriam apontado, já aconteciam apontado, não consigo trocar. Quando eu não consigo trocar por existir, ocorrer, acontecer, quando ele for diferente, ele é pessoal. Verbo pessoal é verbo que tem, é como se fosse uma pegadinha, né? Porque você vê haver lá em cima, muitos marcariam porque a E está falando do verbo haver. Mas veja que, inclusive, ele está no plural. Se o verbo haver estiver no plural, não é impessoal. Bom, se a frase estiver correta, é claro. Então, quando eu pergunto quem é que já haviam apontado esse grupo etário, pesquisas anteriores ao sujeito, certo? Já haviam apontado. E uma dica, pessoal. Geralmente o verbo haver, ó, geralmente o verbo haver, ele vai ser pessoal quando ele estiver numa locução verbal. Geralmente vai ter verbo no particípio. Então, geralmente, quando ele é verbo auxiliar, ele é pessoal. Havia brincado, havia participado, havia deixado, havia bebido. Então, é muito comum. Bom? Então, lembre que quando ele é pessoal, ele vai flexionar. As crianças haviam brincado. Os homens haviam bebido. Bom? Então, 7, letra B. Bora para 8. Vocábulo que pode apresentar classificações e funções diversas à estrutura de frases. Dentre as ocorrências do que, assinale aquela cuja função sintática pode ser identificada como sujeito. Ó. Do que seja sujeito. Qual é a regrinha? Do que como sujeito, consegue tirar. Dá para ler? Corta para cá. Ó, quando o que é sujeito,
Você consegue retirar o que da frase? Ó, quando o que é sujeito. Consegue retirar o que da frase? Consegue ler a frase normal. Ó. O saiu. Chorou. Consegue ler normalmente. Beleza? Ler normalmente. Beleza? Lá, para a resposta. A resposta é, eu retiro o quê? Ó? Eu consigo ler aqui, ó. Vocês lutam e trabalham em todo o setor. Edson, mas como é que eu leio? Você vai ler só com o termo que está sendo retomado. Vocês lutam e batalham em todos os setores. Certo? Todos. 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 Vamos dar outra dica aqui. Temos o que? Temos o verbo. Temos o termo retomado. Olha que detalhe. Se você retirar o que e ler com o termo retomado antes, ele vai ser retirei o que? Eu não vi, eu achei estranha a leitura do que, eu achei estranha a leitura do termo retomado antes. Vou pegar esse termo retomado e vou ler depois. Aqui ele vai ser objeto, o famoso objeto direto. Detalhe, aqui o que já vai ter o verbo já vai ter sujeito. Então olha só a diferença aqui. Ó, olha só essa diferença, ó. Garoto comeu, garoto que comeu o bolo. Se eu retiro aqui, eu vou conseguir ler. Garoto comeu o bolo. Né? Li o termo retomado antes. Aqui ele vai ser sujeito. Agora, olha esse exemplo. E o garoto. Perceba que quando eu retiro e o que não é sujeito, quando eu retiro i, consigo ler normal. Bolo, o garoto comeu. Porque o que acontece? Na ordem direta, o sujeito ele vem antes. O objeto vem depois. Então perceba aqui que eu vou jogar o bolo para depois. Ó. Garoto comeu bolo. Então esse aqui é quando ele é objeto direto. Olha os exemplos aqui. Ó. Marta chamou a atenção do mundo para uma causa que abraçou o sul. Ó, vou retirar o quê? Aí eu vou ler assim, ó. Uma causa abraçou como sua. Não, a leitura seria assim. Ela, né, que é Marta, ela abraçou, olha aí depois, ó, uma causa. Ó, ela abraçou uma causa. Então aqui ele está funcionando como objeto. Sujeito e objeto são as duas funções sintáticas mais comuns de o quê? Bom, olha B. Semente que ela ajudou a plantar. Ó. O termo retomado é semente. Então, vou ler aqui. Ó. Se eu retirar o que, vai ficar assim. A semente ela ajudou a plantar. Ficaria como? Ela ajudou a plantar a semente. Ó. Joguei o termo depois. Então, aqui é objeto direto também. O bolo que eu mesma fiz. O bolo eu mesma fiz? Não, vai ficar assim. Eu mesma fiz bolo. Lendo depois. Ó. Objeto direto. Aqui, galera, em que nasci, retoma cidade. Cidade é um lugar. Beleza? O que, vamos ter espaço aqui? Ó, o que vai ser adjunto adverbial
quando ele retomar termo que representa tempo. Tá? Que vai ser sujeito quando ele retomar termo que remete a tempo ou lugar. Certo? Que remete a tempo, que remete a lugar. Então, a resposta da 8 vai ser a alternativa de letra E. Bom, revise isso aqui. Cai muito, gente. Sujeito e objeto direto. Bom, vamos lá. Vamos para a 9. Tem 9 e tem 10. Vamos para a 9. Ó, 9 diz assim. Considerando as regras de concordância verbal, marque a afirmativa incorreta, que é incorreta quanto à forma verbal. Vamos lá. Incorreta, gente. Letra A tem o verbo existir. A gente já sabe que existir é verbo pessoal. Então, basta eu perguntar: quem é que existem? A resposta é muitos alunos. Sujeito é muitos alunos existem. Então, a A tá ok. A tá bonitinha. Quando eu olho a E, que é a incorreta, eu tenho haverão muitos candidatos. Aqui eu tenho o verbo haver, galera, como verbo impessoal, porque aqui ele significa existir. Seria existirão muitos candidatos para este concurso. Então, o correto não é haverão, é haverá. Haverá muitos candidatos. Bom, vamos lá. Vamos lá. Quando tem se ele for pronome a passiva do, o verbo flexiona. Quando se for índice de indeterminação do sujeito, é S singular. Ok? Por isso que eu vou falar alugam-se máquinas. E aqui eu vou e pergunto, alugam-se quê? Máquinas. Máquinas é o quê? Sujeito. Então lembra que lá atrás eu havia falado, do se. Cadê? Aqui, ó. O assim. Eu havia dito. Quando se é a passiva do, eu consigo perguntar o quê? Eu consigo perguntar quem? A resposta vai ser o sujeito da oração. Consegui. Vai ser o sujeito da oração. Beleza? Fazer a pergunta. Beleza? Perguntar. Tratava-se o quê? Beleza? Então, aqui na 9, vai ter isso aqui, ó. E quando é a passiva do, o verbo flexiona. Alugam-se máquinas. Alugam-se o quê? Máquinas. Máquinas é o sujeito. Aí eu tenho, ó. Descobriu-se a razão. Tem se. Digo perguntar o quê, ó? Descobriu-se o quê? A resposta é a razão. Se eu passasse razão para o plural, seria descobriram-se as razões. Agora, olha isso aqui. Destruíram-se, tem se. Consigo perguntar o quê? Ó? Destruíram-se o quê? A resposta é viadutos. Feito. Por isso que o verbo está no singular. Feito, por isso que o verbo está no plural. Agora, qual é o detalhe, gente? Quando o verbo, quando o se, ele for índice. Quando ele for índice, esse verbo é no singular. Quando ele for índice, quando você pergunta ao verbo, faz a pergunta para encontrar o sujeito, tem aqui mais verbo, a resposta vai ser a interrogação. Geralmente aqui, galera, após o índice, muito comum, tem um termo preposicionado. Aí o que é que se deve lembrar? Termo preposicionado não pode ser sujeito da oração.
Por exemplo, aqui, ó, eu não posso pegar necessita, concordar com a informação que tem a preposição. Se fosse informações, mesmo assim, seria necessita-se de informações. Você faz a pergunta, quem é que necessita-se de informação? Alguém necessita, mas eu não sei quem é. Então, o índice aqui é o caso 2 de sujeito indeterminado. Sujeito indeterminado, ele pode ser desempenhado dessas duas formas. Dessas duas formas. Certo, gente? Só para você ficar atento. Dia 10. Assinale a alternativa em que as concordâncias verbal e nominal estão inteiramente respeitadas. Aqui nessa regra é muito comum ele cobrar a regra geral. Olha, fica confirmado perante o tribunal a autoria da carta. O que é que fica confirmado? A autoria da carta. Esse é o sujeito. O núcleo é quem? A autoria. Ó, se o núcleo é a autoria, não é confirmado. Fica confirmada. Fica confirmada a autoria da carta. Na B, tem se. Aumenta-se. Consigo perguntar o quê? Aumenta-se o quê? A resposta é casos de dengue. Os casos de dengue é sujeito. Qual é o núcleo? Casos. Então, não é aumenta-se no singular, é aumentam-se. Aumentam-se os casos. Tem outro se aqui, ó. Constata-se picos. Constata-se, ó, o quê? A resposta é picos. Então, não é constata-se, é constatam-se. Constatam picos. E está errado. Né? Que nós chamamos o quê? O si como a passiva do. Beleza? Ó, olha a D. Ocorrem a cada 4 ou 5 anos os picos. Verbo correr é pessoal. O que é que ocorre a cada 4 ou 5 anos? Ó? Picos epidêmicos de dengue. O núcleo é picos. Então não é ocorre, é ocorrem. Ocorrem picos. Ó, os picos epidêmicos ocorrem a cada 4 ou 5 anos. A picos, aqui o verbo está impessoal, ó, que não está, aqui está totalmente correta, é impessoal. Ó. Opa, ó. A picos, eu consigo falar existem picos, mas o erro está aqui, ó. Tratam-se de situações de atuação previsível. De situações não pode ser núcleo porque está preposicionado. Então o verbo não vai concordar com de situações por conta da preposição. Aqui estamos diante do índice de indeterminação do sujeito. O verbo obrigatoriamente vai ficar o quê? Olha, no singular. E aí, se eu perguntar, o que é que trata-se situações de atuação previsível? Eu tenho aí como resposta a interrogação. Aqui eu tenho uma concordância correta. Ó. Se São Paulo é um desses grandes centros, convívio aqui está concordando com grandes centros, certo? E temos C aí como resposta da questão 10. Beleza, gente?